Meus Senhor. amados, é um prazer enorme, uma alegria, uma satisfação da minha parte poder estar mais uma vez com os amados, cultuando, adorando o Senhor e louvando ao Senhor a beleza da sua santidade. É muito bom podermos estar na presença do Senhor, os irmãos já no final de um dia de quinta-feira. Eu estou aqui do outro lado, começando o dia de quinta-feira, mas o bom é, não importa onde estejamos, mas com quem estejamos. Quem está conosco ao levantar, quem está conosco ao deitar-se. Esse é o fundamental da nossa vida espiritual, da nossa corrida, da nossa carreira de fé. É com quem andamos e quem anda conosco. Quando o pastor Ícaro me contatou durante a semana para estar compartilhando uma palavra de Deus, me alegrei, porque, para mim, isto não é um trabalho, mas sim um serviço, no sentido de servir com alegria, com prazer, com satisfação, e sinto-me honrado, mas também obrigado pelo Senhor que me ha chamado, me ha vocacionado para estar compartilhando a palavra do Senhor com os amados irmãos. E eu quero fazer leitura com os irmãos em um texto das Sagradas Escrituras, muito fácil, muito conhecido dos leitores da Bíblia, mas em si esse texto realmente não é só uma forma de expressão muito conhecida, porque ele realmente é praticamente impossível que alguém que tenha contato com a Bíblia nunca tenha lido ou ouvido falar desse texto. Mateus, capítulo de número 5, falando, né, o início do Sermão da Montanha, ou Sermão da Montanha que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E Jesus principia este discurso, a introdução deste sermão. Ele apresenta entre o versículo 3 e o versículo de número 12 algumas bem-aventuranças, usando esta expressão grega Macarios, que significa felicidade, que significa alguém que está muito feliz, abençoado. Este é o bem-aventurado. Então, entre todos os textos que apresenta-se aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o versículo de número 9. Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Esse texto, irmãos, contextualizando, entre o versículo 3 e o versículo 12, é um código de ética para a vida cristã. Este é o código de conduta dos cristãos. Então, a complexidade da revelação destes versículos é aquilo que o crente, como o crente deve se comportar, como o crente deve atuar, qual é a atitude do cristão diante de determinadas situações, determinadas circunstâncias, como age o crente diante disso, diante daquilo. Então, o código de conduta do cristão é entre o versículo de número 3 e o versículo de número 12. Não dá para negociar, não dá para vamos fazer assim nisso, vamos fazer assim naquilo, vamos trabalhar, isso sim vale, isso não vale. Não. Esse é o código de conduta de um cristão. E entre todos, já que o tempo não nos permite nós discorrermos, esmiuçarmos cada um deles, vamos tratar de falar um pouco sobre o versículo de número 9, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, como eu disse no princípio, meus irmãos, entre todos estes versículos,
O capítulo em si, os 3 capítulos de Mateus, apresentam para nós o perfil do cidadão do céu. O cidadão do novo reino, que estava sendo implantado por Cristo, deveria ir na contramão do mundo. Então, num primeiro momento, quando Jesus começa o seu sermão, as palavras que Jesus começa a apresentar parecem contradizer, ou entre si, uma contradição. Mas, na verdade, o modo que Jesus está falando e apresentando é um modo, meus irmãos, de vida daquele que vai ser um cidadão do novo reino. E normalmente, naturalmente, esse novo modo de vida, ou o modo de vida de um cidadão desse novo reino, tem que ir na contramão do mundo. Precisa ser em sentido contrário, precisa contradizer ao mundo, precisa estar no sentido oposto. A Bíblia vai depois orientar-nos acerca disso, dizendo que a amizade com o mundo se torna automaticamente inimizade com Deus. E que se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. O próprio Jesus diz que o mundo nos odeia, porque se fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não somos do mundo, o mundo nos odeia, porque odeia o que não é seu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: olha, não se conformem com este mundo. Este mundo que falamos, irmãos, não é o globo terráqueo, né? Estamos falando do sistema secular. Estamos falando do sistema, não é o cosmos em si, mas sim o sistema estabelecido pelo Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Satanás. Então, é de suma importância nós termos em conta, meus amados irmãos, que Deus, na sua infinita graça, Deus, na sua infinita misericórdia, ele apresenta para nós um modelo de cidadão do céu. E entre eles, o Senhor Jesus está apresentando para nós, né, que a gente vai debater um pouquinho aqui, falar, mas uma das coisas importantes que as bem-aventuranças nos apresentam é que nós precisamos ter bem claro, irmãos, que as bem-aventuranças não nos permitem fazer escolha. Ah, essa eu gostei, então eu vou praticar. Essa eu não gostei, eu não vou praticar. Essa eu acho que é boa. Ah, essa nem tanto. Ah, essa eu acho que é necessária. Ah, essa nem tanto. Não, esse é um código de vida, um código de ética e de vida prática cristã. Então, aqui está a teoria e a prática do cidadão do céu. Se nós, irmãos, tomarmos ao pé da letra estes versículos, são 9 versículos, e aplicarmos no nosso viver diário, seremos, sim, cidadão do céu. O perfil do cristão, do cidadão do céu, é os 3 capítulos, retrata comportamento em todas as áreas da vida. Mas o resumo de tudo está nesses 9 versículos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para este versículo 9, que nos apresenta, meus irmãos, uma coisa interessantíssima. Aqui Jesus apresenta uma classe de gente que todos querem ser, todos desejam, todos sonham, todos anelam. Alguém vai dizer para mim: não, pastor, os satanistas, os espíritas, os ateus não querem ser. Mas lá no profundo do seu ser, da sua alma, há ainda uma certeza, uma esperança de que
Há um Deus que o criou, o formou, e que este Deus é único e verdadeiro. E como eu disse, todos queremos ser chamados filhos de Deus. Com raras exceção de alguns doidos e loucos fora de si, a grande maioria, quase que absoluta, quer ser chamado de filho de Deus. Tenho certeza que neste culto, nesta reunião online, nenhum dos prezados que estão aí assistindo querem ser chamados de outra coisa, filho de qualquer outro, menos de Deus. Ninguém quer ser chamado de filho do diabo, filho de Bilial, filho de Satanás, filho disso, filho daquilo. Todos nós anelamos ser reconhecidos e conhecidos como filhos de Deus. Mas aqui Jesus está apresentando para nós a fórmula para sermos conhecidos como filhos de Deus. Qual é a fórmula? Ser pacificador. Então, para que sejamos conhecidos e chamados filhos de Deus, nós precisamos ter este princípio de vida. Nós precisamos ter esta atitude. Nós devemos ser conhecidos, nós devemos ser tratados no dia a dia como pacificadores. Ali vai um pacificador. E o que é pacificador, irmãos? Pacificador, a palavra, e isso é importante, nós temos em conta que é interessante, que esta palavra, irmãos, irainopoios, no grego irainopoios, ela aparece uma única vez no Novo Testamento. E é exatamente neste versículo. Ela não está em outras, existe o verbo, existe outras palavras sinônimas, mas irainopoios só tem em Mateus 5 e 9. E essa palavra vem do verbo que significa fazer paz. Se há paz em um lugar, o pacificador a mantém. E se não há paz, ele vai se esforçar para trazer paz. Então, isso aqui, irmãos, é de suma importância eu e você termos em conta. Que, para ser conhecido como filho de Deus, nós precisamos ter a atitude de preservar a paz e de onde não há paz, nós devemos, no que depender de nós, nos esforçarmos e darmos tudo de nós para trazer a paz. Aqui reside, irmãos, um problema do nosso tempo moderno. Aqui reside uma grande dificuldade da nossa geração. Porque a grande maioria de nós somos fruto de uma geração que desprezou a paz, a comunhão e a integridade com Deus, para viver uma vida debaixo do controle das emoções, do sentimento, dos desejos mundanos, carnais, que há uma geração quase que inteira se entregando às suas paixões, cedendo às suas vontades egoístas, uma geração narcisista que está sendo formada e preparada para receber e abraçar o anticristo. Uma geração onde é cada um por si, bom, Deus, se quiser nos ajudar, nos ajude, porque eu vou seguir do meu jeito e da minha forma. Nós estamos vivendo em um tempo, em um contexto, meus amados irmãos,
em que promovedores da paz, não esses discursos políticos da ONU, não esses políticos de ocasião, oportunistas, pregadores de uma falsa paz. Não pensem que uma bandeira branca, que um pombo branco é paz. Ser pacificador, meu amado irmão, ninguém poderá ser pacificador. É interessante que o latim pacíficos significa o que vive em paz consigo e com seu semelhante, o que é amigo da paz e que a promove. Então, por exemplo, ninguém poderá ser pacificador se ele não está em paz consigo mesmo. E para que eu possa estar em paz comigo mesmo, eu preciso, no mínimo, de 3 coisas haver acontecido na minha vida. Número 1, eu preciso ter nascido de novo. Porque é impossível estar em paz comigo mesmo se eu não nasci de novo. Porque enquanto não houver o novo nascimento, irmão, eu não pertenço ao reino de Deus. E ao não pertencer ao reino do Senhor, não há paz na minha alma. Porque Romanos 2, 14 e 15 diz que mesmo não conhecendo e não reconhecendo a Deus, a minha consciência, ela trabalha me acusando e me defendendo. Então, quando eu não nasci de novo, e a causa do pecado, diz Paulo aos Efésios, que estamos mortos em ofensas e pecados. Então, somente o novo nascimento leva, por meio do Espírito e da palavra, leva nós ao novo nascimento. O novo nascimento gera em nós uma nova natureza. Aquela nova natureza que Paulo chega a explicar aos Efésios, dizendo, olha, como que atua um novo nascido? Se ele mentia, não mente mais, se brigava, não briga mais, se era irado, não é mais. Ou seja, é um novo estilo de vida. E esse estilo de vida é um estilo de vida baseado naquilo que o significado da palavra pacificador no latim, pacíficos, é aquele que vive em paz consigo mesmo. Como que eu vou viver em paz comigo mesmo se eu não nasci de novo? Se eu sou escravo do pecado e vivo debaixo do controle do mundo, da carne, do diabo? Como terei paz comigo mesmo? Como deitarei, repousarei, descansarei em paz, se não tenho comunhão com o príncipe da paz? Então, ao nascer de novo, o requisito número 1 para ser pacíficos e ter paz consigo mesmo é nascer de novo. Automaticamente, isto nos leva a uma segunda instância. Nascer de novo faz com que eu pertença a um reino que não é daqui. Porque essa nova natureza que eu agora adquiri é uma natureza que não é terrenal. E, portanto, meu amado irmão, o retrato de um cidadão do céu, o perfil de um cidadão do céu não pode ser comparado com o perfil de um cidadão deste mundo. Não pode, é um contraste muito grande, é diametralmente oposto o comportamento, a atitude, a postura, a forma de agir, de atuar de um cidadão do novo reino. Então, ao nascer de novo, automaticamente eu passo a uma segunda instância, que é a intimidade com os senhores deste reino. Quem são os senhores deste reino? Os senhores deste reino,
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o eterno e poderoso Senhor. Ele que disse: eu recebi todo o poder e toda a autoridade está em mim. É ele que fala, não sou eu que digo, que todo o poder, a autoridade está com ele. E nessa segunda instância, ao nascer de novo, me dá acesso a ter um convívio diário, pleno, real, profundo. Mas como chegarei a esse nível? Através da busca constante. E quais são os mecanismos de busca constante, de comunhão e intimidade com os senhores deste reino? O código divino que ele deixou é a sua palavra. O crente, o nascido de novo, o cidadão do céu, ele deverá ter como prática de vida diária o costume, o hábito, a atitude de cidadão desse reino, de estudar, aprofundar e conhecer o código divino, que é a sua palavra. Despertar no seu espírito o prazer, o desejo, a paixão, o amor pelo estudo da palavra. Adquirir o hábito constante de oração, e Paulo chega ao ponto de dizer que a oração deve ser sem cessar. Orar constantemente. E jejuar. Porque como estamos longe do noivo e da plenitude do reino, ainda que recebemos impressões do reino, mas estamos longe do reino, nós devemos consagrar nossa vida ao Rei dos Reis. Jejuando, sacrificando os prazeres da carne, os desejos carnais, para desenvolver uma intimidade mais profunda com os senhores desse reino. Automaticamente, isso vai gerar em nós a capacidade de viver em paz consigo mesmo. Logo, quando eu estou em paz comigo, é óbvio que Jesus diz em Mateus 12:34, se não me falha a memória, de que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. A nossa boca vai falar do que o coração está cheio. E se eu estiver em paz comigo mesmo, o que vai acontecer? Eu vou falar de paz. Eu vou viver em paz. Eu vou praticar a paz. E como a paz é algo, meus amados irmãos, que ela traz consigo um contexto de sossego e confiança constante. Porque paz não é a ausência de guerra. Paz é a confiança que no final da guerra eu terei vitória. Paz não é a ausência de luta. Paz é a convicção de que está comigo aquele que me garante a vitória. Paz, meus irmãos, não é a ausência de deserto, mas é a certeza de que cruzarei por ele em algum dia. Ele vai terminar. E como disse o nosso querido Jó, ainda que ele me mate, isso é paz. É nele que eu espero. Então, a paz é a certeza de que aconteça o que tiver que acontecer, passe o que tiver que passar. Ao final, eu serei vencedor. Agora, meus amados irmãos, o que acontece? Todos nós queremos ser chamados filhos de Deus. Mas agora eu quero projetar a todos nós uma pergunta.
promovedores de paz? Quando estamos num ambiente de paz, nós fazemos de tudo para manter aquele ambiente em paz. E quando chegamos num ambiente que há falta de paz, e como se sente um ambiente que é falta de paz? Isso é muito fácil, irmãos. Nós chegamos no trabalho, na empresa, nós chegamos na igreja, por exemplo, no departamento jovem, no departamento feminino, nos obreiros, e lá tem um obreiro semeador de contenda. Lá tem um jovem semeador de contenda. Lá tem uma irmã semeando contenda. O que é que faz o pacificador? Tenta, de alguma forma, promover a paz no ambiente, calando o promovedor de contenda, calando o promovedor de intriga, porque eu conheço um pastor, meu amigo, que ele sempre diz assim: como o crente adora comer e falar. Duas coisas que crente ama fazer: comer e falar. Falar, muitas vezes, da vida dos outros. Comentários desagradáveis, desabonadores. Ouvi dizer, me contaram, parece que é. Não sei se é verdade, mas todo mundo está comentando. E o que faz um pacificador? Aí está a diferença que Jesus apresenta do cidadão do céu, um contraste com os hipócritas e a hipocrisia religiosa dos fariseus e saduceus. O pacificador vai chegar e vai apresentar a paz. Vai apresentar que existe uma forma de viver melhor, de ser abençoado, feliz, próspero, de ser um homem, uma mulher que ao deitar descansa em paz e ao levantar-se anda em paz. Esse é aquele que será chamado e conhecido como Filho de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o diabo seja envergonhado e que o inferno seja derrotado, porque entendo eu que o Espírito de Deus, neste dia, nos exorta e nos desperta, cada um de nós, a lutarmos por este perfil de cidadão do céu. Batalharmos por esta capacidade, esta condição de cidadão do céu, até chegarmos ao ponto de que todos olhem para nós e digam: ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus. Para isso, irmãos, para que a nossa felicidade, para que sejamos abençoados, Jesus apresenta este código de ética divino. Como o crente deve se comportar. Esse é o padrão de conduta de todo cidadão do céu. Bem-aventurados pobres de espírito, disse Jesus. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, isso parecia uma loucura, o que Jesus começa a falar. Mas ele diz: vocês serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, meus amados irmãos,
É de suma importância que eu e você tenhamos em conta essa verdade bíblica revelada. Queremos ser chamados filhos de Deus. Queremos ser reconhecidos como filhos de Deus. Queremos ser aclamados como filhos de Deus. Queremos que as pessoas nos honrem, nos respeitem e nos reconheçam como filhos de Deus. Mas a pergunta que não quer calar: temos atuado, temos lutado, temos batalhado, temos investido tempo, saúde, temos guerreado pela paz, temos empregado esforços. Quando alguém chega com uma má notícia, e nós somos os que pacificamos o problema. Quando encontramos dois irmãos em desacordo, tomamos partido? Ou somos verdadeiros filhos de Deus, pacificando a peleia, a contenda, promovedores de paz, meus irmãos? Em discursos, em púlpitos está cheio, mas aonde as verdadeiras guerras acontecem são nos bastidores. As grandes batalhas espirituais se enfrentam nos bastidores. É lá, nos corredores, nas salas e cozinhas das casas, nos grupos de WhatsApp, de relacionamentos virtuais. As grandes guerras e batalhas estão acontecendo, meus amados irmãos, nos corredores de empresas, nos contatos diários, aonde o diabo tem armado as grandes guerras espirituais, tem vencido batalhas, destruído vidas, famílias, ministérios. Homens e mulheres de Deus com um potencial extraordinário para o reino têm sucumbido diante da incapacidade de promover a paz e, com isso, deixado de ser chamado filho de Deus. Porque tem sido um instrumento, muitas vezes, a nossa língua, a nossa boca, que Deus nos deu como instrumento de bênção, como instrumento de vitória, nos tem distanciado, afastado do plano ideal de Deus. O perfil do cidadão, a postura, a atitude, o padrão de conduta tem sido desprezado, a forma de comportar-se, de atuar, a forma de ser, de agir do cidadão do céu tem sido desprezado. E eu te pergunto nesta hora a cada um que está nesse culto: você tem sido um lutador da paz? Você, quando encontra um ambiente em paz, você faz de tudo para que aquilo continue em paz? Quando você encontra um ambiente que está em guerra, em batalha, em disputa, você é o que se mete contra a corrente e faz de tudo para que aquele ambiente volte, ou pela primeira vez, tenha paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento, essa é a paz. O que é um pacificador? É aquele que tem paz de Deus, com Deus e por Deus. E aí eu te pergunto para você: tu eres um pacificador? Tu tens paz contigo mesmo? Tu eres um promovedor da paz? Tu eres um defensor, lutador, batalhador pelo ambiente de paz? Ou você ama uma fofoquinha, uma intriguinha,
um causinho, uma historinha. Quem somos, irmãos? Que classe de crente nós somos? Que espécie de cristão, cidadão do céu ou um cristão mundano, que adora uma briguinha, uma contendinha, um disse-me contar, ouvi dizer, parece que é. Quem somos nós? O Espírito de Deus, meus amados, segue insistindo com nós. Porque o Senhor não quer que percamos o nosso tempo. O Senhor não quer que desprezemos o maravilhoso tempo. O Senhor não quer que sejamos levianos. O Senhor não quer que sejamos, ao final das contas, pesado na balança. Porque a Bíblia diz que as nossas palavras serão o fiel da balança. É pelas nossas palavras que seremos condenados ou justificados. E é óbvio que eu não vou repartir daquilo que não tenho. É óbvio que eu não vou dar daquilo que não possuo. Então, como serei conhecido filho de Deus se não tenho paz e, portanto, se não a tenho, como vou promovê-la? Me parece que nós estamos agora num problema grave, porque se não nos enchermos de paz, se não nos resolvermos intimamente e não nos socorrermos na graça educadora que transforma as nossas vidas, a graça que traz a nós a educação da nova natureza, a formação de um novo caráter, levará nós a ter paz consigo mesmo. Eu não acredito que alguém consiga dormir tranquilo falando da vida de outra pessoa, propagandeando uma calúnia, contando um disse-me-disse. Eu não posso crer que um crente que queira morar no céu sinta paz e durma tranquilo, tenha paz consigo mesmo, tendo falado da vida de um irmão, tendo machucado alguém, tendo ferido alguém. Eu, quando desconfio que entristeci alguém, machuquei alguém, eu corro o mais rápido possível, tentar consertar o meu erro e resolver o problema. Primeiro, porque eu quero morar no céu. Segundo, porque eu não tenho o direito de machucar meu irmão. Então, eu quero te convidar nesta hora a meditarmos junto nas nossas atitudes. Será que os nossos atos e as nossas atitudes retratam o perfil de um cidadão do céu? Será que os nossos atos e atitudes, meus irmãos, revelam a conduta de um padrão celestial? Porque o padrão celeste revela-se através do nosso caráter, das nossas ações. Esse código de ética tem sido praticado nas nossas vidas. Eu me lembro, meus irmãos, outro dia, eu tenho uma filha de 10 anos de idade, que é o bebê da casa, e como todo bebê é manhoso, né? Cheio de manha, cheio de dengo, cheio de chorinhos. E ela eu busco ela na escola todos os dias às 11h30 da manhã, e eu vi quando ela vinha em direção ao veículo no estacionamento, vinha com as bochechas roxas, vermelhas, os olhos chorosos. Abriu a porta do carro, entrou no carro e eu disse, tudo bem? E ela disse, não está nada bem. E caiu num pranto de choro. Então, a deixei chorar, chorou bastante. E então passou a dizer-me, pai, hoje foi um dia horrível para mim na escola. O que aconteceu?
E ela então me disse para mim, pai, eu estava falando para uma coleguinha, ela me perguntou o que era ser crente, como era ser crente, como é que era a igreja que eu ia. E então eu me lembrei que o senhor pregou na igreja ontem, que a gente não deve perder a oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar de Jesus para as pessoas. Então, ali na hora do recreio, eu falei para ela bastante de Jesus, falei da palavra de Deus. Só que passou uma outra colega por detrás e ouviu e foi e disse para a professora que eu estava pregando para minha colega e falando mal da religião dos outros, falando que a religião dos outros não prestava, que só a religião dela era boa e que tudo e que isso e que aquilo. Aí ela disse: quando eu entrei na sala, a professora começou a xingar-me, chamar-me de atenção e disse um monte de coisa. E aí ela disse: eu quis me justificar, e ela disse: aqui está proibido falar de religião. Como é que você tem coragem de falar mal da religião dos outros? Como você tem coragem de dizer que só a tua religião é boa e que só vocês que vão se salvar, só vocês que são santos, só vocês pensam que tem Deus? E aí me disse um monte de coisa e eu tentei justificar-me e ela me proibiu falar. Ela não me deixou falar e me humilhou diante de todos os meus colegas. Pai, eu estou muito mal. Naquele momento, irmãos, eu não tinha ainda tirado o carro do estacionamento, eu estava ouvindo todo o choro, o pranto da minha filha. E existe o mundo espiritual nesse momento se move. E naquele momento eu entendi nitidamente a carne, o diabo querendo que eu desligue o carro, pegue minha filha, vá até a escola e faça ali dê um belo de um sermão naquela professora, faça ela pedir desculpa para minha filha, ela se retratar daquilo que ela havia dito e feito para minha filha. Mas do outro lado há o Espírito de Deus trabalhando. E sempre no meu carro, sempre tem uma Bíblia ao alcance da mão, sempre por ali está uma Bíblia para que possa ser utilizado. E justo do lado dela, do carona, na porta, estava uma Bíblia. E eu disse para ela: filha, pegue esta Bíblia e leia este texto. Mateus 5, versículos 10 ao 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então eu perguntei para minha filha: você falou mal da religião dos outros? Não, papai. Você disse que somente a tua religião era boa? Não. Você disse que a religião dos outros não presta? Não. Então você não deveria estar chorando. Você deveria estar alegre, cantando, adorando, louvando o Senhor, porque o Senhor te achou digna de padecer e sofrer por causa do nome dele. O que você vai fazer é enxugar as tuas lágrimas, adorar a Deus, louvar a Deus. E amanhã, quando tu regressares à escola, a primeira atitude que você vai fazer, você vai dirigir-se até a professora, vai dar um abraço nela e dizer: professora, eu te amo. E você vai orar pela vida da tua professora, para que ela seja iluminada, os olhos do entendimento, para que ela conheça a verdade como você conhece. Essa é a conduta do cidadão do céu. Essa é a conduta do cristão. É isso que nós devemos não só ensinar, mas viver e praticar. Ainda mais agora, irmãos, nesse negócio de que noite e dia o que se vê em tudo que é noticiário, em tudo que é coisa, é os direitos, é a luta, a guerra pelos direitos iguais, direito disso, direito daquilo, e que eu tenho meus direitos, que os meus direitos, os meus isso, os meus aquilo. Aprendamos com Jesus.
A conduta do cidadão do céu não é buscar os seus direitos, é viver em paz e promover a paz. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Que possamos, a partir de hoje, lutarmos e batalharmos para sermos conhecidos como filhos de Deus. E para isso, precisamos ser promovedores da paz e vivermos em paz. Em nome de Jesus. Amém.